Olá pessoal, hoje vamos falar de pronomes relativos, ou seja, aquelas palavrinhas que a gente emprega na frase, falando ou escrevendo, para evitar repetir uma outra que já foi mencionada. Entre outras palavras, o pronome relativo é uma palavra que serve como elemento de coesão referencial. Por exemplo, quando a gente fala eu vi um menino, vírgula, o menino jogava bola. Ao empregar um pronome relativo, você diz eu vi o menino que jogava bola. Então, o pronome relativo serve para fazer uma referência a essa palavra menino que já foi mencionada. Quais são as palavras que têm a capacidade de fazer isso? Os pronomes relativos: que, quem, qual, onde, cujo. Obviamente que não significa que qualquer palavra que tenha um que ou um quem seja exatamente um pronome relativo. Nós vamos usar duas questões para trabalhar isso. Bom, pessoal, então na primeira questão nós temos assinale a alternativa em que haja um pronome relativo. Letra A, esses são os livros que peguei emprestados. Nós temos aqui o pronome que. Por que este pronome que é um pronome relativo? Porque você veja, ele faz referência à palavra livros. Você poderia ter dito, esses são os livros, eu peguei emprestado os livros, ou eu os peguei emprestados. Veja que nas duas construções que eu acabei de falar, há a repetição da palavra livro. Então, nesse caso aqui, nós temos a presença desse que com a finalidade de fazer com que você não precise repetir a palavra anterior, que no caso é a palavra livro. Esses são os livros que, se refere a livros, peguei emprestados. Na letra B, gente, aquela é a jornalista a quem me referia. Nós temos quem como um pronome relativo. O que é que a gente percebe? Que nós teríamos duas palavras jornalistas se a gente tivesse duas frases isoladas. Como você juntou todas em uma, você não diz, esta é a jornalista, eu me referia à jornalista. Você vai dizer, aquela é a jornalista a quem eu me referia. Então, a partir do instante que você emprega o pronome quem, você evita repetir a palavra jornalista. Ao juntar duas frases em uma, o pronome relativo que se refere ao substantivo anterior. Todos os animais que vi eram muito dóceis. Você podia ter dito que viu muitos animais e os animais eram dóceis. Só que você pode enxugar essa construção frasal. Você pode colocar tudo em um período composto e, no caso, quando você coloca aqui o que, esse pronome relativo que se refere ao substantivo animais. Este é o filme sobre o qual fizemos referência. Agora tem um detalhe. Na oralidade, as pessoas vão dizer, este é o filme que eu fiz referência. Pode acontecer esse tipo de construção. Só que existem casos em que a gente usa que e qual. Neste caso aqui eu tenho que dizer, este é o filme sobre o qual fiz referência. Por quê, professor? Nós temos uma aula no card que explica tudo sobre pronomes relativos. Mas de uma maneira bem enxuta, nesta frase, qual você vai empregar porque há uma preposição que antecede esse pronome relativo e essa preposição é de sílaba. No caso de preposições de sílabas, eu não posso usar que e sim qual. Então, o filme sobre o qual eu fiz referência. Vamos para outra frase. E nessa última frase aqui, a letra E, nós temos um que. Mas aqui, gente, acontece um detalhe. Vejam que este que, ele inicia uma segunda oração. Veja que eu poderia dizer o seguinte, é preciso, olha só, algo. É preciso algo. Então, esse que tenhamos coragem é o algo de que preciso. Ou seja, na verdade, esse que é uma conjunção que está trazendo uma segunda oração ao lado de uma primeira oração. O que é que isso significa, professor? Que na letra E eu não tenho um pronome relativo. Eu vou ter, na verdade, uma conjunção integrante, porque a função desse que aqui não é a mesma que você percebe na letra A. Na letra A, nós temos um que com a função de juntar duas frases. Esses são os livros, peguei emprestado os livros. Ao juntar duas frases, você usa o pronome que para fazer uma referência à palavra livro, ou seja, para que você não precise usar novamente a palavra livros. Mas aqui na letra E, este que, ele vem após um verbo indicando um complemento deste verbo.
todo pronome relativo aparece após um substantivo. Por isso que a gente diz que ele faz referência ao substantivo de uma frase. Ou seja, ao substituir aquela palavra numa segunda oração, nós fazemos o emprego do pronome relativo após aquele substantivo. Então é por isso que nas letras A, B, C e D, confiram aí, olha só, a gente percebe que o pronome que, o pronome quem e o pronome qual aparecem após substantivos, porque fazem referência a esses substantivos. Mas na letra E, o pronome que aparece após um verbo, o que indica que se trata de uma conjunção integrante. Ok, pessoal? É isso.